bem? Tudo tranquilo? Hoje então nós vamos para o último tema da nossa apostila, continuando ainda a explicação sobre o René Descartes, o primado da razão e o racionalismo. Só para a gente relembrar, comentaram na aula passada que ele é o grande pai do racionalismo, o pai da ciência moderna. E os temas de hoje é verdade indubitável, dualismo cartesiano e Deus. Então, 3 temas: verdade indubitável, dualismo cartesiano e Deus. Seguimos à frente então. Verdade indubitável. O que seria essa verdade indubitável? Primeiro nós temos que entender que o conceito de verdade. O conceito de verdade ele está muito ligado àquilo que é certo, àquilo que é claro, àquilo que é objetivo, àquilo que é comprovável. Indubitável, nesse conceito aqui, é que não pode ser deixado com dúvidas. Eu comentava anteriormente, na aula anterior, que muitas das vezes a gente fica com dúvidas e essas dúvidas não são sanadas. Então, a verdade indubitável é aquela que não deixa dúvidas. Ou seja, a verdade clara, a verdade objetiva, a verdade que não deixa questionamentos. E quantas vezes, nos sentimos assim, ficamos com dúvidas. Mas Descartes fala que nós temos que procurar sanar as nossas dúvidas. A dúvida, pondo em causa todos os objetos, permitiu o alcance de uma verdade absolutamente indubitável. Ou seja, voltamos na dúvida. Então, para se ter conhecimento, você tem que sanar as dúvidas. E quando você acaba sanando essa dúvida, você tem uma verdade. E essa verdade não deixa dúvidas. Me parece uma apresentação muito prolixa, mas o fato é que a verdade indubitável, ela vai diante desse conceito. Uma verdade que não deixa dúvidas. Assim, para duvidar, é necessário que haja um sujeito que duvida, ou seja, a dúvida é um ato do pensamento que só é possível se houver um sujeito que realize. Quem que tem dúvidas? Eu, você, enfim, as pessoas, o ser humano, nós que duvidamos das coisas. E aí vamos para a frase máxima dele. Penso, logo existo. Aqui nós vamos explicar a raiz do pensamento do Descartes, nessa máxima dele, geralmente cobrado aí nos vestibulares e PSS. Também chamada de teoria do dualismo cartesiano. Dualismo, porque aqui nós temos a parte do pensamento e da existência. Então, dualismo, 2. É tão evidente que o pensamento não pode dela duvidar. Dela dependerá o conhecimento. Do resto, nada poderá ser conhecido sem ela. Então, aqui nós começamos a refletir sobre o pensamento e sobre a existência. Dualismo cartesiano. No mundo existem 2 substâncias essencialmente distintas e separadas. Então, lá no Platão já tinha essa ideia de dualismo, o homem, corpo e alma, e no Descartes ele acaba resgatando essa ideia. Muito bem. Então, diante desse dualismo cartesiano, a primeira parte é a chamada res cogitans. Res cogitans, eu penso, ou seja, a substância pensante correspondente à esfera do eu, da consciência. Eu penso, você pensa, todos nós pensamos. Há possibilidade de duvidar do nosso pensamento? Neste momento você está assistindo, você pode estar pensando na aula, estar concentrado na aula, mas você pode estar pensando em outras coisas também. Tomara que acabe logo esse vídeo, enfim, mas todos nós pensamos, Então não tem como negar. Mesmo dormindo nós estamos pensando. Então a primeira parte desse dualismo cartesiano é que nós pensamos. A segunda, ele vai trabalhar com a chamada res existens, a substância extensa correspondente ao mundo corpóreo. Penso, logo eu existo.
Então, qual é a comprovação da minha existência? O meu pensamento. Eu só existo porque eu penso. E se eu não pensasse, eu existiria? Na teoria do Descartes, talvez não. Então, a comprovação da nossa existência se dá pelo pensamento. Então, esse é o chamado dualismo cartesiano. É tão evidente que o pensamento não pode dela duvidar. Tem como duvidar que nós pensamos, meus caros? Dela dependerá o conhecimento do resto. Nada poderá ser conhecido sem ela. Trata-se de uma verdade puramente racional. Quando eu posso duvidar de todas as coisas, do amor de Deus, da amizade, da proximidade, né, da alegria, mas eu não posso duvidar que eu penso. E isso é totalmente racional. Trata-se de uma verdade racional, uma vez que foi descoberta sem qualquer uso da experiência. O cogito, o eu penso. O cogito vai funcionar como modelo da verdade. Então, para o Descartes, qual que é o modelo da verdade? O pensamento. Serão verdadeiros todos os conhecimentos que foram tão claros, tão distintos como este primeiro conhecimento. A essência do sujeito que duvida é uma substância meramente pensante. Então, segundo Descartes, a racionalidade do pensamento não se deve duvidar. Não temos dúvida que estamos pensando. E essa substância meramente pensante, Descartes dá o nome de alma. Lembrando, alma do latim anima, ânimo, vida, aquilo que move, né? Então, aquilo que move o nosso corpo é a própria alma. A alma, ela é distinta do corpo, ela é diferente do corpo, ela não precisa do corpo para existir. Segundo Descartes, o cogito, o eu penso, corresponde ao grau zero do conhecimento no que respeita aos objetivos físicos e inteligíveis. O cogito é a afirmação da existência de um ser que é imperfeito. Já a existência, lembrando, procurando a verdade, a característica da verdade. Eu sei que sou imperfeito porque eu duvido, mas como eu posso afirmar que duvidar é uma imperfeição? Posso afirmar, pois sei em que consiste a perfeição e por comparação desta com as qualidades que possuo, posso concluir que duvido e não conheço tudo. Eu sou imperfeito. Eu posso duvidar de tudo, mas na minha pequenez, na minha fragilidade humana, eu sou imperfeito, eu não conheço tudo, eu tenho muito a conhecer. E aí vem o conceito ontológico do ser, segundo Descartes, Deus. Temos, portanto, a ideia de um ser perfeito, a ideia inata que está em nós, Deus. Como só o que é perfeito pode ser a causa da ideia de perfeito, podemos concluir a semelhança de Descartes que Deus existe. Foi mais ou menos assim: o que é Deus, ou quem é Deus para Descartes, né? Pensar que Deus pensou a nossa existência e Ele é um ser pensante perfeito. Meio complicado de início, então vou repetir. Deus, um ser pensante, que pensou a minha, a sua, a nossa existência, e só a Ele é dado a perfeição. No terceiro livro da dúvida, Descartes apresentou a suspeita sobre a possibilidade de um Deus enganador, mas neste momento provável da existência de Deus como sendo perfeito, concluímos que essa suspeita não faz sentido. Segundo Descartes, Deus é onipotente, perfeito. Enganar é sinônimo de fraqueza, porque só a fraqueza, e essa fraqueza é nossa, a imperfeição, nos pode levar a uma arma da mentira. Concluímos que Deus não é um enganador. Em suma, fechando aí o nosso conteúdo, a razão
apoiada na verdade, veracidade divina, pode conhecer a essência das coisas, construindo conhecimento cuja objetividade escapa à dúvida, ou seja, o conhecimento indubitável. Podemos conhecer a realidade em si mesmo mediante a razão, sem qualquer apoio de experiência. É possível um conhecimento puramente racional com a crença na veracidade divina dos princípios gerais que nos permitem compreender toda a realidade. Descartes faz no início rompe com questões de fé, mas no final, a princípio, parece que volta à reflexão a um Deus, a divindade e tudo mais. Muito bem, terminamos aí. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Os problemas difíceis, eles vão ter métodos difíceis, né? Então, nesse momento de dificuldade que nós temos, né, é uma dificuldade, mas acredito que vai passar esse momento da pandemia, esse momento que nós vivemos. Mas, com certeza, as dificuldades nos fazem crescer, as dificuldades nos fazem avançar. É com crise que se cresce, né? Então, isso faz parte. Tomara que você consiga fazer os seus bons estudos aí, né? Qualquer coisa nós estamos à disposição. E aí, por fim, né, para você, penso logo estudo. O mundo que nós vivemos hoje nos traz várias possibilidades, e essas possibilidades elas estão direcionadas para a distração. Então, eu estou nas redes sociais, eu estou na Netflix, eu estou na televisão, eu estou nos jogos, eu estou me distraindo, mas concentrar-se mesmo nem sempre é muito fácil, por isso precisa muita disciplina, né? Então, concentração, concentra-se em você, concentra nos teus estudos, concentra-se no teu espiritual, no teu emocional, né? No teu físico também. Cuide de você para que você possa fazer ainda um bom ano. No mais, bons estudos e até a próxima. Valeu!